Muito bom dia a todos os amigos. Neste sábado de manhã, estamos iniciando o nosso vídeo sobre retrospectiva do mercado da semana, que a gente espera para a semana que vem, no dia 11 de outubro de 2025. São agora, nesse exato momento, 10 horas 37 minutos. Essa foi uma semana bastante volátil e muito intensa e aconteceu. Aconteceu o início de um flash crash. Tá? Então, alguns amigos aqui possivelmente não tenham presenciado ainda o conceito, nem a ideia do que seja um flash crash. Alguns não têm tanto tempo de mercado assim. Flash crash são crashes, são quedas rápidas, agudas e intensas do mercado como um todo, geralmente ocasionadas por algum fato, seja um fato político, um fato econômico ou um fato, digamos assim, que tenha trazido pânico para o mercado. Ontem, sexta-feira, Trump anunciou que ele iria aumentar as tarifas em 100% da China. Vamos dar um passo atrás nisso. Ao longo da semana, Donald Trump disse que o governo chinês mandou cartas para vários países do mundo, dizendo e literalmente obrigando esses países a estabelecerem restrições ao uso de certos materiais raros, que são materiais utilizados especificamente para as questões militares. Então a China começou a mandar estes países que eles não vendessem para certas pessoas ou que pedissem autorização para vender estes materiais raros que estão posses destes países. Esses países, obviamente, se sentiram incomodados com essa pressão comercial chinesa e essa interferência chinesa em cima daquilo que os países podem ou não vender, e mostraram essas comunicações para o Trump, e o Trump, por sua vez, então, decidiu retaliar. A retaliação dele foi realmente o estabelecimento de tarifas comerciais para a China, e automaticamente Trump vive em um mundo em que ele acha que os Estados Unidos era o que ele era há 30, 25 anos atrás. Em que há 25 anos atrás os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial do mundo e da maior parte dos países do mundo. Isso não acontece mais hoje. A maior parte dos... O maior parceiro comercial de outros países neste momento é a China, infelizmente, já que a China é bem menos democrática do que os países ocidentais. Então, assim, a situação escalou. Tá? A guerra comercial escalou e está escalando. E muito provavelmente, dentro desta guerra comercial estabelecida entre Estados Unidos e China, existirão alguns países que vão ficar no meio do caminho e que vão ficar tendo que escolher qual lado irão definitivamente abraçar como seu lado de defesa. Não será uma guerra em que as pessoas sairão ilesas. É bem provável que a gente tenha, devido a essas elevações de tarifas e todo esse cenário todo, é bem provável que a gente tenha, sim, uma inflação mais alta. É bem provável que isso derrube bolsas americanas, mundiais até mesmo. É bem provável que a gente veja realmente criptos afundando, uma volatilidade extremamente intensa. Então, o dia de ontem, que era para ser um dia feliz, porque afinal de contas foi um dia em que também foi anunciado a paz entre Hamas e Israel, então era para ser um dia feliz, sim, acabou se tornando um dia extremamente volátil e tenso. A gente consegue ver isso especificamente quando a gente olha aqui o que aconteceu dentro do Ibovespa. O Ibovespa deu uma recuada bastante intensa durante esse movimento, caindo 1,1%, estabelecendo uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa agora está muito clara no gráfico de 120 minutos para Ibovespa. A gente sai da tendência de alta. Mesmo no gráfico diário, a gente também acaba com esse tamanho de queda produzido aqui saindo da tendência de alta. O índice futuro foi mais claro o nível de desespero que foi produzido, porque a gente perdeu esse fundo prévio, que era uma zona em que compradores estavam tentando segurar e manter os preços. Ao perder essa região, não temos compradores mais importantes antes da região dos 136 mil pontos, 136.800, que seria a zona que eu esperaria que o mercado eventualmente
começasse a apresentar novos compradores. Então, o índice futuro desenha um cenário de baixa mais importante. A gente vê o dólar futuro nessa situação de ontem dando uma estilingada para cima. Olha a estilingada que o dólar futuro deu. Um tiro para cima. Realmente passou o dia inteiro naquilo que eu chamo de gazela doida no cio. Ou seja, com a força compradora dominando o mercado direto, tá? E simplesmente não dando chance para os vendedores em nenhum momento. O mercado corrigia um pouquinho, já voltava a compra, corrigia um pouquinho, já voltava a compra, corrigia um pouquinho, já voltava a compra. Então foi um dia inteiro de gazela doida no cio para o dólar futuro, nessa sexta-feira. E ao mesmo tempo a gente olha que outros ativos como Apple passou o dia inteiro em venda, S&P 500 forte movimentação de queda, inclusive fechando na mínima. Um candle com esta amplitude para S&P 500 não é um candle normal. É muito raro a gente ver um candle tão amplo assim, né? O que traduz imediatamente é a preocupação. Será que isso é o início de um crash? Será que isso é o início de um movimento agudo de queda, como o que nós visualizamos no crash de 2020? Como esse aqui? Para fazer isso aqui tudo? Eu sei que muitas pessoas estão esperando um crash muito maior do que o de 1929, eu sei que muitas pessoas já têm falado sobre isso. Existe uma preocupação muito intensa no mercado, de fato, com a possibilidade do governo americano não conseguir resolver a questão do shutdown, o impasse que encontra-se dentro do Congresso Democrata com o Congresso Republicano, e isso podendo, inclusive, prejudicar fortemente a economia americana. Dentro desta guerra comercial que nós estamos vendo entre Estados Unidos e China, resta a pergunta: qual economia vai sobreviver, qual economia vai fazer água primeiro e qual economia vai realmente conseguir predominar sobre a outra. A gente viu que até mesmo setores de inteligência artificial como a Nvidia sentiram pesadamente a queda. A gente viu que essa queda ela se espalhou pelos mais diversos ativos, mesmo a AMD, também inteligência artificial e digamos assim, microchips. A gente viu que o Microsoft, por sua vez, já sentiu um pouco menos. A gente já viu que a Apple deu uma sentida forte. A gente viu que a Tesla deu uma sentida forte. O mercado como um todo, ainda em tendência de alta, é bem verdade. Mas já despertando um certo receio do tipo, será que a gente vai inverter a tendência de alta? Será que a gente iniciou um movimento de crash? Será que nós vamos desabar? Será que a gente vai ter forças suficientes para conter a avalanche de venda? Isso foi observado também no cenário de criptos, pessoal. A gente viu o BTC fazendo um flash crash. Tá? Eu vou mostrar aqui, vai ficar bem fácil vocês verem. Isto aqui é um flash crash. O BTC caiu 8,64% em 36 minutos, depois recupera praticamente 17% em 36 minutos. Então essa queda aguda aqui, com essa recuperação aguda aqui, isso é um flash crash. Tá? Isso é um crash rápido. Tá? Usualmente dura pouco, justamente porque esse é o nome do flash, né? Ser rápido. Mas após flash crashes, duas coisas acontecem. Ou a recuperação instantânea, que seria a ruptura dessa região e a movimentação de alta a seguir, dizendo que o mercado não aceita a queda, ou a continuação da queda, que seria a perda desse fundo. Então, nesse momento, os dois limites, o limite superior do momento em que iniciou a queda e o limite inferior do momento em que terminou a queda, eles são as zonas críticas para o nosso mercado. Se nós rompermos esta região para cima, imediatamente o mercado vai estar rejeitando o conceito de crash, imediatamente o mercado vai estar tomando BTCs e vai estar recomprando BTCs e vai estar acreditando que o BTC vai sobreviver aos crashes observados. E ao mesmo tempo, se nós perdermos este fundo, cada vez mais pessoas irão abrir mão do barco BTC, seria a perda desse fundo aqui, para daí buscar comprar BTC somente lá perto da casa dos 100 mil dólares. Então, neste momento, a gente estabelece aí a situação mais crítica que a gente observou no mercado nos últimos 4 ou 5 anos, podemos por assim dizer. Sim, o dia de ontem foi um teste muito importante para a resiliência tanto do BTC
quanto de outras criptos principais. O próprio PAXG Gold deu uma afundada. A gente está vendo que o PAXG Gold ligado ao ouro deu uma afundada, mas logo em seguida já recuperou. Veja que hoje já está em alta. Então o PAXG Gold chegou a dar esse recuo aqui durante um momento de tensão maior, mas já recuperou mais rápido inclusive que grande parte das outras criptos. Mas o fato é que muitas criptos seguem pressionadas pesadamente para a venda. Tá? E daí vocês podem fazer a pergunta clássica: o que eu faço agora, Storm? Isso aqui são as criptos. Uau! O mundo está vermelho. O mundo está vermelho. Vários tubarões para tudo que é lado, batendo forte e vendendo fortemente as coisas. As criptos que têm um pouco mais de lastro, como uma Ripple da vida, sentiram também, mas recuperaram mais rápido. As criptos que não têm absolutamente nenhum lastro, praticamente nem recuperaram. Eles fizeram a queda e continuam caindo. Esse é o momento em que, honestamente falando, até entendo que quem conseguiu comprar Ripple aqui em 1,28, 1,27 ontem foi muito feliz, obviamente. Recuperou-se rapidamente. Eu não estava na frente da tela do computador, infelizmente, senão é bem provável que sim, nós teríamos pontos de entrada. Felizes de quem deixa aquelas ordens de entrada de longo prazo, vale até cancelar, em zona de suporte para tentar eventualmente comprar esses movimentos de flash crash. O cara tomou uma posição de Ripple num preço em conta muitíssimo interessante. Ethereum está em zona de suporte, é nítida a zona de suporte de Ethereum, que é basicamente essa região aqui. Então aqui é uma zona de suporte. A pergunta é: esse suporte vai aguentar? Esse suporte vai resistir o tamanho das vendas que estão acontecendo no mundo inteiro? Eu não quero ser... eu não vou automaticamente presumir que eu sei o que vai acontecer, porque neste momento eu acredito que ninguém saiba. Eu sei o que eu farei se o mercado fizer algumas condições específicas. Exemplo: se o mercado terminar o dia assim, como este que anda estreito, então nós temos até 9 horas da noite para isso acontecer, a ruptura dessa máxima aqui, a partir das 9 da noite, me gera uma compra. Com o meu stop abaixo dessa mínima e com o meu alvo aqui em cima. Então essa é a conduta técnica que eu vou adotar. A mesma coisa para BTC? Sim, mesma coisa para BTC. Se o mercado ficar assim até o final do dia, terminar esse candle como um candle que é 1, 2, 3 de compra, em cima desse suporte, eu vou literalmente colocar uma ordem de compra na ruptura da máxima do dia, vou colocar meu stop abaixo da mínima do dia de hoje e botar meu alvo aqui em cima. Essa vai ser minha conduta de como atuar nesse momento. Se não romper, digamos que a gente feche, por exemplo, o dia de hoje assim, não rompemos a máxima, continuamos caindo e perdemos essa mínima. Bom, eu não vou vender a perda na mínima de um candle, eu acho que aqui é muito perigoso. Eu vou entender que o mercado realmente reverteu com a tendência de baixa, eu vou esperar um próximo repique e quando fizer um repique, eu vou vender o término desse repique. Isso para o cenário de criptos, a maior parte dos gráficos de criptos estão muito parecidos. O cenário de ações Estados Unidos está um pouco mais complexo, como a gente mencionou, porque a gente fez este que andou aqui e terminou o pregão. Amanhã, basicamente amanhã não, segunda-feira, o mercado pode abrir em 3 condições possíveis. Se ele abrir abaixo da mínima, no caso de sexta, fechamento de sexta, eu vou colocar uma ordem de compra 1 centavo acima dessa mínima. E se ela for rompida, eu vou entrar comprando. E vou colocar o meu stop onde? Bom, vou colocar meu stop em... Pego a amplitude do candle de ontem, largo isso aqui para baixo, coloco meu stop em ponto 66 dessa amplitude para baixo. Meu stop ficará abaixo de 641,05. E aí meu alvo vai ser no mínimo voltar para cá. Então, esse vai ser o primeiro cenário de abertura para segunda-feira. Então, cenário abrindo
menor que mínima. Eu boto uma compra na mínima. Cenário número 2. Eu abro na segunda-feira dentro em um gap de alta dentro do range do dia prévio, dentro do range de sexta-feira. Então eu abro qualquer coisa acima da mínima de sexta, qualquer coisa abaixo da abertura de sexta. Digamos que eu abro aqui assim. Neste caso, eu vou esperar a primeira meia hora do dia. Se romper a máxima primeira meia hora do dia para cima, eu vou tomar posições. Meu stop ficará abaixo da mínima daí de sexta e meu alvo continuará sendo aqui em cima. Se eu perder a mínima da primeira meia hora, eu entro vendido e vou continuar vendido dentro do mercado até atingir esse alvo que está aqui embaixo e colocarei meu stop acima da máxima da primeira meia hora do dia. E com isso, então, eu já tenho as minhas condutas organizadas para a segunda-feira. Esse vai ser o meu plano para a maior parte dos ativos que estarão sendo operados. Como eu mencionei, muitos ativos sentiram a pancada, que o BT foi um ativo que sentiu essa pancada. A gente viu que o BT não saiu da tendência de alta, ainda está muito longe disso, ainda segue dentro de uma tendência de alta. O suporte mais próximo está em 17,70, ponto que ainda não foi perdido. Tá? Estamos em topos e fundos ascendentes. Para mim seria absolutamente fantástico, maravilhoso que a gente abrisse num gap de baixa, abaixo da mínima de sexta, e a gente conseguisse romper essa mínima para cima. Eu teria uma compra 1 centavo acima dessa mínima, meu stop ficaria abaixo de 17,63 e meu alvo seria aqui em cima. Isso seria para mim a melhor abertura possível para o dia de segunda-feira em QBT e em outros ativos também. Tá? Então, adoro quando o mercado faz esse tipo de abertura em gap de baixa abaixo da mínima do dia anterior, como que a gente está vendo aqui, ou como que a gente está vendo aqui, ou como que a gente visualiza, ou se aparece mais algum assim, acho que não. Bem, mas essa é a ideia. Então, meu plano para QBT é este. Estou com o stop das posições de QBT abaixo de 17,49. Oculo não sentiu tanto. Tá? Oculo não sentiu tanto o crash. Na verdade, o Oculo continua dentro até de uma alta. Um cup and handle. Isso aqui é um gráfico que a gente chama de xícara e alça. Usualmente, quando rompe esta região, que a gente está fazendo aqui, nós podemos pegar essa amplitude inteira e jogar isso aqui para cima, como alvo. Então, a gente pega essa amplitude inteira, joga isso aqui para cima, e o alvo de óculos seguiria em $181, coisa que ainda não foi ameaçado. FIX também sentiu a pancada. FIX faz um trap. Isso aqui é um trap dentro de uma tendência de alta, um trap de venda, uma armadilha de venda. Veja que a gente simplesmente rompeu este topo anterior aqui, neste candle, 195. Enquanto estava tudo lindo e maravilhoso, todo mundo achando que o Hamas ia fazer paz com Israel, que o mundo ia ficar bom, fácil e tranquilo. E daí quando vem a bomba do Trump, a gente simplesmente fecha abaixo do corpo do candle anterior. Isso é um trap no dia anterior. A perda de 814 vai imediatamente trazer vendedores fortes para FIX e deve empurrar FIX pelo menos até esta área de $747. Então, isto é um padrão de venda observado na FIX. Gerdau fez um padrão bastante similar. Veja que o candle de ontem, não, o candle de quinta-feira, candle número 195, tentou romper o topo anterior, que estava estabelecido aqui, e ontem nós perdemos a mínima desse candle. Isso aqui recebe o nome de trap. A gente pega essa amplitude aqui, joga isso aqui para baixo para estabelecer o alvo. E o alvo da queda em Gerdau fica em 16,88, alvo da queda em Gerdau. Então, vários papéis fizeram essa sinalização, uma sinalização bem feia, podemos por assim dizer. CLS também faz o mesmo tipo de padrão, um engolfo de baixa, se vocês preferirem chamar assim. Eu prefiro de fato chamar isso como um trap, já que tentamos romper o topo histórico no dia de ontem. Rejeitamos esse rompimento com esse fechamento aqui. A perda dessa mínima aqui dispara um movimento de realização e de queda em CLS.
nenhum desses gráficos houve uma mudança radical da tendência, de tendência de alta para tendência de baixa. Mas todos esses gráficos despertam um medo bastante intenso nas pessoas que estão compradas e automaticamente esse medo deixa todo mundo desconfortável com um final de semana muito complexo. Nas criptos, a gente segue exatamente o mesmo conceito, a mesma ideia observada, trazendo um cenário de angústia para os traders que estão comprados. Observem o que foi o candle da Pendle. Esse aqui é o gráfico semanal de Pendle. Pendle simplesmente em um único candle vem até o suporte principal que ela tinha aqui embaixo. Novamente, feliz de quem deixou uma ordem de compra pescando aqui embaixo em 1,79, 1,80. O cara tomou essa posição. Isso é algo que eu tenho que aprender a fazer ainda. É algo que eu já descrevi tantas e tantas vezes, mas eu não costumo não fazer. Tu pega o tamanho dessa queda aqui, da última queda mais importante, e na medida em que o mercado vai estabelecendo uma movimentação de alta, você vai deixando uma ordem de compra sempre nessa mesma distância para baixo. Então deixa uma ordem de compra aqui. À medida que vai subindo, tu vai subindo tua ordem de compra. Aí vai subindo. Tu sobe tua ordem de compra. Segue subindo. Aqui tu vai subindo a tua ordem de compra. Tua ordem de compra agora está aqui assim. Aí essa ordem de compra aqui ele é preenchida aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Comprou aqui. Aí à medida que vai subindo o mercado, você novamente vai deixando a mesma ordem, essa distância aqui pela máxima de cada novo candle. Vai puxando tua ordem para cá. Vai puxando tua ordem para cá. Até que em algum momento, pimba, você executar de novo. Eu tenho que começar a fazer isso sistematicamente mais vezes em ativos que eu considero muito bons, como o Pendle. O Pendle eu considero muito bom, sim. Mesma coisa para Inject, mesma coisa para BTC, mesma coisa para NIR, para Link, para as principais criptos que eu acho que não são apenas fumaça, que não são apenas sonhos. Né? Então, nessa situação aqui, por exemplo, se teve uma queda importante como a gente pode eventualmente dizer uma queda como esta, pega essa amplitude aqui, deixa o modo de compra esperando aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Esse tamanho de queda, como é igual a essa queda? Pois é, né? Então, de tempos em tempos, o mercado repete esses padrões intensos de movimentação. E se o cara deixa uma ordem pescando lá embaixo, ele pode muitas vezes se dar extremamente bem de fazer uma comprinha aqui. É claro que ele também poderá eventualmente comprar e o mercado continuar derretendo. Nesse caso, o cara vai colocar naturalmente um tamanho de posição que ele aceita perder total, porque ele não vai nem poder botar stop aí. É uma forma diferente de olhar as coisas, né? Então, nesse momento aí, o mercado está bastante tenso. Nós vamos ter que olhar como vai ser a abertura na segunda-feira, ver como é que ela vai estar andando. Já descrevi quais serão os cenários gráficos que eu vou estar operando. Vou esperar alguns gaps que aconteçam e, a partir desses gaps, tomar minhas posições. Na segunda-feira, junto com o pessoal da Trader Up, eu vou estar já de cara lá pelas 9 da manhã, já olhando a abertura, porque eu vou ter que estar muito atento, já que inclusive eu dormi vendido em índice futuro. Sim, estou vendido em índice futuro. Então vou ter que automaticamente começar a acompanhar a partir das 9 da manhã com o pessoal da Trader Up. Se você não é da Trader Up ainda, uma sugestão: assinar a Trader Up é uma coisa bastante interessante do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de ter uma comunidade que dá para trocar ideias e discutir a respeito. Né? E quem não tem ainda uma exchange interessante, uma exchange confiável, eu trabalho muito com a Coinbase. A Coinbase é uma exchange que me deixa bastante confortável, porque ela tem a SEC supervisionando todas as ações, além do que ela é a exchange que a BlackRock e outras gigantescas instituições usam para ter, digamos assim, as suas ETFs de criptos custodiadas na Coinbase. Então isso dá uma certa tranquilidade, sim. Dá para usar esse QR Code, inclusive, para abrir a conta ali. Muito bem, pessoal. Então por hoje era isso. Foi uma semana tensa, cansativa. Tô cansadaço, diga-se de passagem. Cansadaço. A semana que vem é bom que a gente recupere bem nesse final de semana aí, pra gente poder começar a semana com todo o gás no Stop On Board
e no Café Tricoações às 3 da tarde. Abração, se cuidem, fiquem com Deus, tudo de bom.